do G1 em 1 minuto. Olá pessoal, com as eleições se aproximando cada vez mais, a Câmara dos Deputados tem ficado desse jeito aí, ó, vazia. Na segunda semana, desde a volta do recesso, no chamado esforço concentrado, a Câmara aprovou um único projeto. Os deputados ficam mais tempo fora por causa das campanhas e das 37 reuniões das comissões que estavam marcadas, 21 foram canceladas ou não tinham deputados suficientes. Falando de economia, os jovens no Brasil são os que mais sofrem com o desemprego. Segundo o IBGE, no segundo trimestre do ano, o percentual de jovens desempregados com idades entre 18 e 24 anos ficou em mais de 26%. Para se ter uma ideia, dos 13 milhões de desempregados no país, mais de 4 milhões estão nessa faixa etária. E no interior de São Paulo, olha a solução que o Edivaldo encontrou para sair da crise. Fritar pastéis gigantes. Você não ouviu errado, não. Ele precisava de uma ideia para se reinventar e apostou no tamanho. O pastel tem mais de 1 metro e quase 2 quilos de recheio. Dá um trabalhão para fazer, ele precisou de equipamentos diferentes, mas virou um sucesso. Agora ele quer ir além. Quer fazer o pastel de 1,70 m, Mari Fê. Pode isso? Pode! O pastel rasga a boca. Quero ver dar uma mordida de cá pra cá, assim, ó. Eu acho que é toda a equipe de vídeo aqui, a gente mata um. Mata um, né? A gente compartilha, dá pra dividir com a gente bom. também. Beleza, Vocês são mais convidados. Então tá bom, valeu, Cauê, até mais. Bom, tem um comentário da internet maravilhoso da Perla, mandou pra gente agradecendo essa semana de informações sobre o autismo. Ótima iniciativa, ainda temos muito o que falar, é verdade, mas vocês fizeram a diferença. Muito obrigado, Perla. Meu filho com 6 anos. E a gente tá vendo que o filho dela tudo. gosta muito de astros, planetas, tá lá com o uniforme da NASA, né? E a gente vai falar agora justamente sobre uma categoria de pessoas que os cientistas chamam de pessoas que têm ilhas de genialidade, que têm uma inteligência acima do normal para alguns assuntos específicos. Pode ser astronomia, pode ser música, pode ser desenho, pode ser matemática. Ópera. É, mais uma reportagem do Bruno Fávaro e do Edson Silva. Som absoluto, repleto, que enche os corredores, salões e auditórios do prédio centenário. E todo esse poder sai desse gênio em música clássica. Esse é Saulo Laucas. O talento dele vem antes de qualquer coisa. O Saulo, ele tem a genialidade da superação, né? Contra tudo e contra todos, ninguém imaginava, nem eu mesma, no primeiro dia de aula, que ele chegaria onde ele chegou. Ele ia ter o potencial de aprendizagem que ele teve e ele seria o cantor que ele é. Autista e cego. Mas o papel principal é de tenor. E você pode se questionar, como é que ele consegue? Saulo é um autista que os cientistas consideram ter uma ilha de genialidade, que na maioria das vezes desperta em conhecimentos específicos, matemática, química, línguas, artes. E tudo começa aqui. O cérebro humano é dividido em 2 hemisférios e ligado por uma ponte, onde passam as informações de um lado para o outro. No caso dos autistas, um desses lados acaba se desenvolvendo mais do que o outro e nem todas as atividades conseguem transitar sob essa ponte. O que faz do autista excepcional para algumas coisas e para outras nem tanto. Quando a gente pensa na clínica, como incentivar, como estimular esse destaque, mas como não esquecer que existe toda uma outra vida que também precisa ser funcional. Eu posso tocar piano muito bem, mas, por outro lado, eu também preciso aprender a ser independente, a ter uma vida independente. A genialidade é mais comum entre os autistas com um grau mais leve, igual o Rodrigo, que apenas com uma caneta e um canto para desenhar faz surgir monstros, bichos, personagens de histórias que povoam a mente dele. O que você faz é muito especial?
Ah, é muito especial. Sempre que eu desenho uma coisa, me empolga. Tipo aquele monstro mesmo. Desde pequeno, os desenhos eram a voz do Rodrigo. Ele não falava, ele foi falar aos 4 anos e 3 meses. E a gente se comunicava através dos desenhos, né? Do olhar e dos desenhos. Ele cresceu em tamanho e talento. Muitas vezes, até as respostas das provas da escola são em forma de desenho. Por que ele é assim? É um enigma. Até hoje. E ele me surpreende diariamente. A todo mundo, eu acho. A genialidade é rara e se desenvolve, alcança passos difíceis de serem imaginados. Saulo, o tenor que conhecemos no começo dessa história, nem sempre foi assim. Dona Vanessa, a mãe, teve que enfrentar o autismo lá na década de 80, numa época em que essa palavra mal existia por aqui. Eu percebi muito cedo que ele era diferente e eu não conseguia penetrar nele. Uma das coisas que me impressionou foi quando ele gritava e chorava sem parar, e eu colocava no colo e eu dizia: Saulo, você está com a mamãe. Eu sou a sua mamãe, mamãe. E eu via que ele não ouvia. É como se ele não ouvia, claro que ele ouvia, mas é como se ele não ouvisse. Só uma coisa nesse mundo era capaz de acalmá-lo. Era a hora que nós ouvíamos música. Então eu precisava fazer minhas tarefas diárias de mãe e de dona de casa e ficava tudo para trás, porque ele fazia tanto escândalo, tanta confusão, era tão difícil estar junto com os irmãos que a gente não conseguia. Aí eu trazia a música, sentava e ele ficava quieto. 5 minutos que ele ficasse quieto, para mim, é como se fossem horas de descanso. Tem que falar do homem depois do jeito. Do menino que só ficava tranquilo ao ouvir música clássica ao estudante. Em 2008, o Saulo chegou pela primeira vez aqui na Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro e virou um dos maiores tenores da instituição. E mais do que isso, ensinou que genialidade é nunca desistir. Saulo se formou na Escola de Música da UFRJ, uma das mais importantes do país. E nenhuma das suas diferenças foram levadas em consideração durante os testes. Ele audiciona e ele consegue os papéis de ópera sem utilizar, digamos assim, um processo de cota, um processo de auxílio por ser portador de deficiências. Ele audiciona como iguais. As aulas são intensas, com cobranças radicais. E é isso que faz dele o mais disciplinado, dono de um ouvido absoluto e rápido em aprender novas línguas. Quantas línguas você já teve que estudar para poder se apresentar? 7. Quais são elas? Português, inglês, latim, grego, russo, alemão, espanhol. 7 línguas. É isso, francês também, né? Tem o francês também? Tem francês e italiano, Saulo desenha com a voz. E no futuro, que venham os desafios. Para mim é um lugar importante, mas aí eu vou fazer o mestrado, né? Vale a pena. E não desanimar nunca. Eu digo sempre, entra no banheiro, chora bastante, depois limpa as lágrimas e sai. E se alguém perguntar, você chorou? A gente diz assim, não, foi um cisco que caiu no meu olho. Para seguir em frente. É uma maneira que eu encontro de me recompor. Viva Saulo, viva a mãe do Saulo, né? Viva os muitos Saulos. Caíram muitos ciscos nos meus olhos durante essa reportagem. A gente tem uma pergunta da internet do assunto do programa de hoje. Vamos ver quem está falando conosco, é a Bárbara. Olha só, a mulher menstruada, doutora, pode ter relação sexual? Se ela se sentir bem, pode. Não tem problema nenhum. O sangue menstrual não é sujo, ele não é contaminado. Se ela se sentir bem e o parceiro também, ok.
Tem mais um comentário, vamos ver aqui, uma dúvida. Olha só, doutor Zé Bento, a pergunta do Wellington. Por que o doutor Zé Bento tá com 2 relógios? Ele mandou pela hashtag Você no Bem-Estar. Eu tava pensando exatamente a mesma coisa, Wellington. Ainda bem que você perguntou. Mas olha, o doutor Zé Bento não vai responder agora não, né? Não, agora não. Só vou responder depois, né? Só nas redes sociais, gente. Se você quiser saber a resposta, entra lá, g1.com.br. Tem motivo, porque tudo nessa vida tem motivo. Muito obrigado, um ótimo final de semana, gente. Muito obrigado, Mari. Obrigada. Sol, luz no fim de semana. Vambora, gente. Legal, gente. Muito obrigado. Segunda-feira a gente tá aqui. Tamo de volta. Vem aí, Fátima Bernardes, com mais um encontro. Se cuida. Aproveite seu final de semana.